Bom, pessoal, nós vamos estar desenvolvendo aqui alguns trabalhos referente à parte básica da matemática, tá? Então, hoje nós vamos estar falando do tratamento com os sinais, que é uma parte importante e que existe uma confusão muito grande em relação aos sinais. Legal? Então, veja só, nós temos a regra de sinais, e a regra de sinais, é importante que a gente defina isso, tá? Porque ela vai ser trabalhada somente em duas operações matemáticas: a adição, a soma, e a subtração. Como que vai se dar essa regra de sinais na adição e na subtração? Vamos trabalhar com a ideia, então, a ideia de dinheiro. Tá? Vamos trabalhar aqui com a ideia de dinheiro. Então veja, se eu estiver pagando, vamos pensar aqui em uma subtração, ok? Se eu estiver, no caso, recebendo, vamos pensar numa adição. Tá lá. Um exemplo, eu quero comprar algo que custa R$80. Então, para mim, é uma dívida de 80. Porém, eu só tenho R$50 para pagar esse produto que eu quero comprar. Bom, o que acontece nesse caso? Eu não tenho dinheiro suficiente e vai faltar para poder comprar esse produto. Vai faltar quanto? Então, vai faltar, R$30. Então, é importante a gente relacionar o quê? Relacionar o símbolo, o símbolo matemático, tá? Com as palavrinhas do nosso cotidiano. Então, estou devendo. Relaciono a palavra com o símbolo de subtração, de menos. Bom? Outra informação aqui é: se por acaso eu vou comprar um produto, e esse produto custa R$150, então, para mim, é uma dívida de R$150. Porém, eu comprei e solicitei que fosse feito o pagamento para 15 dias. Antes de terminar os dias, eu resolvi que eu iria comprar mais um outro produto. Então eu fui até o local e adquiri outro produto que me custou R$200. Então o que vai acontecer nesse caso? Eu vou ter que fazer o quê? Uma soma de dívidas. Então isto daqui vai se tornar menos R$350. Então veja, eu quero que vocês prestem atenção, porque esse sinal de negativo, ele não tem relação nenhuma com o que vocês costumam fazer, que é menos com mais. Então, essa ideia de menos com mais não pode ser utilizada nas regras de sinais, tá? Vamos tratar aqui como dinheiro. É a dica que a gente está preparando para vocês. Então, um outro exemplo seria algo assim: eu tenho disponível para mim, então eu coloco o sinal de mais, um registro,
eu tenho R$ 300 disponível. E eu pretendo comprar um produto e esse produto custa R$ 80. Então, se eu vou comprar, é uma dívida, R$ 80. Nesse caso, o meu dinheiro, ele cobre toda a minha dívida e ainda me sobra. Então, quanto vai me sobrar? Vai sobrar mais, né, R$ 220. Então, olha só como a ideia, né, que geralmente é aplicado para esse caso não é verdadeira. Porque eu tenho aqui a situação de um positivo e com um negativo. Não poderia nunca dar esse resultado se eu fizesse da forma errada, que é o jogo de sinal. Então, recapitulando, a ideia é trabalhar com os sinais. Então, nós temos aqui a regra de sinais. Então, a regra de sinais ela é utilizada na adição e subtração, apenas nessas duas. Não vai ser usada em nenhum outro lugar, tá bom? É importante que a gente tenha, né, a ideia de dinheiro quando for trabalhar com essas operações, ok? Então aqui eu vou escrever como é que se dá da forma conceitual. Então, da forma conceitual seria da seguinte maneira: menos 3 com menos 5 igual a menos 8. Devemos, nesses casos, devemos somar, né, os valores e conservar o sinal. Então, nesses casos, quando eu tenho sinais iguais, eu faço a soma e conservo o sinal, tanto para quando ele for 2 negativos, como 2 positivos, mais 7, mais 10. O que eu tenho? Mais 17. Então, a mesma questão. Devemos, então, somar, né, os valores e conservar o sinal. Então, e agora? Quando eu tenho sinais diferentes, o que eu tenho que fazer aqui nos sinais diferentes? Então, agora a nossa ideia é: eu tenho uma dívida de 7 e pago com 10. O que eu faço? Eu faço uma subtração, porque eu vou pagar a minha dívida, e verifico se essa subtração vai me dar o valor de positivo ou negativo. Nesse caso, positivo 3. O que eu fiz aqui? Então, nesse caso, nós devemos, olha lá, subtrair e conservar o sinal do maior número natural. O que significa esse natural? Significa olhar o número sem o sinal que está correspondendo nele. Então eu vou olhar o número puro, né, o 10 e o 7. Então, em relação ao maior, o maior é o número 10, número puro, número natural. Então, quando eu tenho sinais diferentes, eu vou subtrair, fazer a conta de menos. Porém, eu vou conservar o sinal do maior número natural.
Então, nesse caso é o 10, o maior número natural, e o sinal do 10 é positivo. Uma outra situação seria se eu tivesse menos 25 de dívida e apenas 20 para pagar. O que eu tenho como resposta? Eu tenho como resposta: eu não consigo pagar tudo, então eu vou ainda continuar devendo 5. Sinais diferentes. Então nós devemos, correto? Subtrair e conservar o sinal, do maior número natural. Então veja, sinais diferentes, subtraio. 25 menos 20 dá 5, e o maior número natural é o número 25. Qual é o sinal dele? Negativo. Foi o que eu escrevi aqui. Ok? Então, essa foi a nossa aula que fala sobre regra de sinais.